Tudo começa quando Renata agradece a Augusto por tudo, e ele diz que quer estar próximo dela mesmo que ela vá para o México. E Renata diz que agora quer focar em ser uma boa mãe para seu bebê. E Augusto diz que se ela está pensando no filho, então poderia dar uma chance dele ter um pai de verdade, e que não precisa saber que seu pai verdadeiro o abandonou. Renata fala que não está entendendo, e então Augusto propõe que eles formem uma família, e que ele seja o pai do filho dela, e pergunta o que Renata acha. Ela fala que não, e Augusto continua insistindo dizendo que essa criança precisa de uma boa figura paterna, e Renata fala que ele terá Matias e Gonçalo. Mas Augusto diz que Matias terá seus próprios filhos, e Gonçalo precisa viver a vida com Regina, mas Renata fala que não, porque já errou uma vez em aceitar o compromisso com ele. Augusto fala que Renata pode pensar o tempo que for necessário, e então dá um beijo nela e sai. E Renata pensa um pouco e depois vai para casa. Na casa, Lázaro fala para Carina que não gostaria que ela fosse visitar Álvaro, mas ela diz que não tem essa intenção, mas confessa que ficou muito abalada com as palavras dele, e então conta que quer pedir ao padre Severino para ir vê-lo. E então Lázaro fala que não tem dúvida de que ela é a mulher mais maravilhosa que ele conhece. E nisso Renata vai até Matias e Adriana, e conta que o médico disse que ela realmente tem uma insuficiência cardíaca, mas que não é nada grave, e que ela pode voltar ao México no dia seguinte. E então Matias fala que vai comprar as passagens e sai. Adriana fala que a amiga está melancólica, e Renata diz que estava pensativa porque Augusto lhe fez uma proposta, e Adriana quer saber do que se trata, e Renata conta que ele quer ser o pai do filho dela, e deixa a amiga chocada. E na Cruz de Amor, Aníbal está olhando o computador de Augusto, e encontra pesquisas dele sobre Marina, e o garoto fica se perguntando para que ele estava pesquisando sobre a doutora. De volta a Bonita, Adriana fala que essa ideia de Augusto não faz sentido, afinal ele é inimigo de Jerônimo, e Renata fala que ele sempre está por perto quando ela precisa, e Adriana pergunta se ela seria capaz de amar Augusto. Mas Renata fala que isso nem faz sentido a essa altura do campeonato, e então, Adriana abraça ela. No escritório, Regina fala para Matias que Gonçalo ainda não sabe ao certo sobre o que aconteceu com Josefina, e ele comenta que isso vai ser muito doloroso para Renata. E nisso ela chega com Adriana e pergunta se as passagens já estão compradas, e Matias fala que sim. E então ela diz que vai se despedir do pessoal e pedir Lázaro para mandar sua égua depois, e então sai. E Regina fica se perguntando quando o sofrimento de Renata vai acabar. De volta à Cruz de Amor, Aníbal continua tentando descobrir algo, e vê a informação de que Marina teve uma relação com Saul Guardiola por 5 anos. E então ele diz que agora faz sentido, porque provavelmente se deve ser o homem que foi ver seu pai, e então olha para o relógio e diz que precisa encontrar mais alguma coisa antes que ele chegue. Por outro lado, Renata vai se despedir de Kitana. E então fala que vai embora e deixar os vinhedos para trás, e chorando garante que vai ficar tudo bem, e então abraça a égua. Aníbal encontra os dados de Saul, e então diz que vai anotar, e nisso Augusto chega falando alto, e ele fica desesperado e tenta sair pela janela. E então Augusto entra e olha para o seu quadro e garante que vai convencer Renata a fazer o que ele quer. E enquanto isso Priscila passa por Matilde debochando, e então ela joga Priscila na lama, que fica furiosa dizendo que ela fez isso de propósito. E então Matilde fala que ela não vai ficar com o que é dela, e Priscila fala que Carlos já é dela. Matilde diz que elas vão ver, e garante que se ela continuar naquela fazenda,
vai fazer questão da vida dela ser insuportável, e então sai e deixa Priscila com raiva. Na empresa, Roberta chega e Beth fala que o senhor Germano está esperando por ela, e então Roberta diz que tudo bem, e pede um café, e Beth garante que vai levar para ela. Na delegacia, Constanza fala para Honório que nunca desejou que Branca e Fina morressem dessa forma. E ele diz que tudo indica que elas morreram queimadas na cadeia. E então ele pergunta como a esposa está, e ela fala que desesperada para sair. E ele diz que já estão vigiando a casa de Corina, e que não vão demorar para encontrá-la. E então Constanza garante que ela vai ouvir muito quando as duas estiverem frente a frente, e Honório pede para ela ficar calma. No apartamento, Fina vai para a frente do espelho e corta o cabelo, e então diz que agora está livre, e sem a sombra de Branca, e dá risada dizendo que ainda ficou com o dinheiro dela. Na empresa, Gonçalo está ao telefone com o médico do IML, e em seguida recebe uma chamada de Beth dizendo que o investigador está procurando por ele. E Gonçalo libera a entrada. O investigador chega, e então Gonçalo pede para ele encontrar o esposo de sua filha que se chama Jerônimo Linhares, que desapareceu no fim de semana em sua fazenda, e tudo indica que ele esteja com uma doutora chamada Marina, e pede para esse assunto ser completamente confidencial, e o homem garante que assim vai ser. Em outra sala, Roberta vai falar com Germano, e pergunta o que ele tem de tão importante para falar com ela. E ele conta que já tem a permissão de Gonçalo para eles irem até a casa de campo. E então ela fica feliz e fala que ele é muito inteligente, e então beija ele. E nisso Beth abre a porta e vê os dois, e então resolve voltar e fica dizendo que isso não pode ser. Na Bonita, Renata se despede das funcionárias, e então pede para elas não contarem para Jerônimo que ela saiu de lá grávida. E Manuela diz que o patrão precisa saber disso, mas Renata diz que não, e fala que isso só corresponderá a ela, e então pede para elas irem visitá-la quando forem ao México. E Matilde diz que ela sempre será a patroa favorita delas, e então elas a abraçam. Regina e Adriana aparecem, e então comentam que Renata sempre será amada por todos. No apartamento, Josefina pega o jornal, e então vê que seu nome está na lista das mulheres que talvez estejam mortas e não podem ser identificadas por causa do estado que o corpo ficou. E então diz que era isso que ela queria, que todos pensassem que ela está morta. Em seguida, ela pensa que não tem nada falando sobre Branca, e pensa que ela não pode ter sobrevivido depois de ter jogado ela daquela altura, e pensa que não pode ter falhado, e que ela precisa estar morta. E nesse meio tempo, o médico legista olha o corpo de Branca e grava um áudio dizendo as características dela, e então encontra o bilhete no bolso de sua roupa, dizendo que seu nome é Branca, e que ela causou um incêndio na ala psiquiátrica da prisão, porque Leandro precisava pagar por ter se aproveitado dela, e confessa que não queria mais viver. E então o médico sai da sala às pressas. E enquanto isso, Roberta reclama com Germano que Beth não levou o café dela, e em seguida fala que gostaria de fazer umas mudanças no apartamento, e pede para ele ficar uns dias sem ir lá, porque assim ela poderá fazer uma surpresa, e então ele diz que tudo bem, e fala que eles precisam ter cuidado porque Julieta, a amiga de Matias, mora lá nesse prédio e o reconheceu. E então Roberta fica incomodada e diz que volta rápido, e então sai da sala. No povoado, o padre vai falar com Antônio, que está trabalhando para recolher as digitais das crianças. E então ele comenta que quer ir até a Bonita para conversar com Carlos e Matilde, porque querem se casar, e então Antônio diz que isso é ótimo.
porque também quer falar com Renata e Regina. E então o padre diz que vai ajudá-lo para ser mais rápido, e Antônio comenta que ele parece estar com muita pressa, e Severino fala que também quer saber se sabem algo sobre sua sobrinha. Na Cruz de Amor, Augusto abre seu computador e fica furioso, e então vai até a sala de esgrima atrás de Aníbal, e dá vários golpes no jogo, e depois fala que não gosta que se metam em sua vida, e machuca o braço dele. Enquanto isso, Carlos vai procurar por Priscila e ela está tentando trocar de roupa, e ele se vira e pergunta o que aconteceu, e ela fala que só caiu, e então ele fala que vai deixar ela se trocar e depois volta. Aníbal pergunta o porquê Augusto está fazendo aquilo, e ele diz que sabe bem que o garoto mexeu em seu computador, e ele diz que só entrou para mandar um e-mail para sua mãe dizendo que está bem, e não entende o que tem naquele computador que ninguém possa ver, e Augusto fala que não importa, porque são suas coisas, e fala que isso não vai voltar a acontecer, e então sai, e deixa o garoto furioso. Na Bonita, Alison pergunta para Hermínia o que Augusto tem com Renata, e ela diz que a garota não estava lá quando seus patrões estavam divorciados, e conta que está na cara que Augusto quer Renata para ele. Lá dentro, Renata está arrumando sua mala, e começa a se lembrar de Jerônimo, e que ele disse que ela era o que ele tinha de mais importante em sua vida. E Renata se pergunta o porquê ele disse isso se não era verdade. E nisso Manuela chega no quarto para entregar a caixa com as coisas dela. E então Renata fala para ela deixar no canto. E Manuela fala que o tempo cura as feridas mais profundas e então sai. E Renata pergunta se Jerônimo realmente acha que o tempo vai fazer ela esquecer dele. Na sala, Carina recebe Severino e Antônio. E então eles perguntam se tem notícias de Jerônimo, mas ela diz que não. E então Antônio fala que vai procurar por Regina, e Carina pede para o padre ir visitar Álvaro, porque ele ligou para ela e está muito deprimido. E então o padre diz que tudo bem, mas que só vai porque ela pediu. E nesse meio tempo os policiais abordam Corina, que tenta fugir, mas eles a seguram, e ela diz que não fez nada, e então o policial pergunta o porquê ela está tentando fugir, e deixa Corina sem ter o que dizer. Roberta chega no prédio e olha para ver se Julieta está por ali, e então entra no apartamento e deseja que nunca encontre com ela. Na empresa, Beth vai levar o café de Honório, e então pergunta se pode conversar algo muito delicado com ele, e Honório diz que sim, e ela fala que é sobre o senhor Germano, e que pode até custar seu trabalho. Mas não pode ficar calada, e então ele manda ela se sentar. De volta ao apartamento, Roberta fala para Fina que ali está o telefone que ela pediu, e pede para a mãe tomar cuidado para não ser vista pela amiga de Matias que mora ali no prédio, e dá as características físicas de Julieta. Mas Fina fala que está livre, porém Roberta diz que isso não é verdade, porque ela está trancada naquelas 4 paredes, e manda ela ficar atenta, e então vai embora. Honório pergunta para Beth se ela está acusando Germano de intimidação, e ela diz que sim, porque a forma que ele tratou ela quando os dois estavam sozinhos foi muito intimidadora, e fala que tentou contar para Gonçalo, mas ele chegou e contou as coisas da forma dele, e então Honório fica preocupado que ele tenha feito isso com Roberta. Beth fala que isso a lembra de contar mais uma coisa, mas em seguida o telefone toca e Honório recebe a notícia de que encontraram Corina, e então fala para Beth que vai precisar sair, mas que depois eles vão continuar essa conversa, e pede para ela não aceitar mais convite nenhum de Germano, então sai, e Beth fica aliviada. Na Bonita, Antônio pergunta para Regina se ela nunca desconfiou que Roberta não fosse sua filha, e ela diz que não,
e quer saber o porquê ele está perguntando isso. E nisso Renata chega com a caixa e fala que Regina se equivocou com as fotos e deixou as fotos de Roberta. E então mostra a diferença das duas nas fotos, e então sai. E Regina fica pensando, e Antônio aproveita para pegar um papel e esconde no terno. E por outro lado, Marina chega em um quarto decorado e com 2 berços, e então fala que seus filhos vão ser muito felizes ali. E um homem de terno entra e ela pede para ele ajudar ela a colocar os brinquedos no lugar. Na delegacia, o delegado manda Corina falar o porquê estava com aquela menina e deixou na casa de Constanza. E ela fala que foi por dinheiro, e que o diretor da ala psiquiátrica roubou a criança, e que ela levou para sua casa. E então o delegado pergunta quem mais estava envolvido nisso. Corina conta que 2 mulheres, e fala que os nomes delas eram Fina e Branca. E então Gonçalo fica furioso e fala para Honório que já imaginava isso, e o advogado pede para eles ficarem calmos, porque isso vai ajudar para Constanza sair da cadeia. O celular de Gonçalo toca e então ele sai, e Honório pede para o delegado deixar ele dar a notícia para Constanza que ela vai ser liberada, e então ele diz que sim. E Gonçalo volta dizendo que Branca foi encontrada morta com uma carta de suicídio no bolso, mas que a perícia constatou que alguém matou ela. E conta também que as digitais de Fina não batem com nenhuma das vítimas mortas no incêndio, e pergunta se o cunhado sabe o que isso significa, e deixa Honório estressado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.